Fala pessoal, começando aí mais um fechamento de mercado. E que semana, hein, meus amigos? E hoje a gente vai ver aí todas as atualizações do mercado e de grandes emoções e também movimentações, beleza? Então, já partindo direto para o gráfico, já sem enrolação, tá, pessoal? A gente tem aí o Ibovespa na tela, tá? Deixa eu só tirar aqui. A gente tem o Ibovespa aí na tela. Lembra que a gente comentou que se perdesse a mínima, geraria uma venda técnica, né? Ou a possibilidade, se ele conseguisse romper aqui o 123.400, um pullback um pouco mais para cima, até a região 124.500, mas que não foi o que aconteceu, principalmente entrando muita pressão vendedora após os dados do payroll e da taxa de desemprego lá nos Estados Unidos, que saiu que não veio como esperado, beleza? A gente vê aqui, utilizando as médias, que já não é mais um movimento esticado e agora a gente passa a retomar o viés de possibilidade, o viés de continuação de baixa aí no Ibovespa, tá? O fechamento do dia de hoje foi confirmando um pivô, tá? Então a barra de hoje fechou abaixo desse fundo, abaixo da região de suporte que a gente também conseguiu mapear bem, que foi o primeiro nível de suporte que segurou o Ibovespa para fazer esse repique, que veio no dia de ontem. Inclusive, a gente acabou pegando até 1.000 pontos aqui na sala da Capitalismo no Day Trade, tá? É, em uma operação só, né? Mas vale lembrar que nem tudo é flores, né? Na quarta-feira a gente também acabou tomando, acho que 700 pontos de stop, só que em três operações, totalizando 800 pontos, né? Tentando pegar um trade de contra-tendência. E aí, na quinta-feira, a gente foi recompensado e em uma única operação. A gente conseguiu pegar, acho que foi 1.050 ou 1.100 pontos na barra que teve do índice, beleza? Mas enfim, fechou aqui confirmando mais um pivô de baixa. Agora a gente já tem média móvel de 9 próxima do preço, média móvel de 20 se aproximando também do preço aqui do Ibovespa. Então começa a ficar bem feio o cenário para a nossa bolsa. Olhando aqui o gráfico semanal, começa a sugerir algo lá para a região do 119, né, que tem aqui. Deixa eu só mostrar onde foi que eu projetei essas linhas amarelas, que foi entre esse topo, tá, pessoal? Esse topo e esse fundo também. Esse outro alvo maior, né, ou seja, o alvo longo, é do pivô de reversão aqui em cima, olha. Dessa movimentação aqui, projetado para baixo a partir do rompimento desse fundo aqui, olha. Ok? Próximo alvo longo, 117.800. Alvo mais curto, 119.570 e depois 117.300. Mas vale lembrar que o alvo principal que a gente já havia comentado seria retornar lá para a faixa dos 111.000 pontos, que seria essa faixa inicial de zona de suporte da última sustentação, da forte movimentação de alta que deu aí o novo topo histórico da nossa Ibovespa. Tá? Então, bem feia a nossa bolsa. A Sonan fechou a semana acionando mais um pivô de baixa pelo gráfico diário, expectativa de continuação desse movimento, tá? Partindo para o dólar. Antes da gente olhar o dólar, tá, pessoal? Vale lembrar que todo final de semana sai o vídeo aí do panorama semanal, onde eu comento a atualização, não, né? Mas o contexto dos ativos que eu entendo está interessante aí pro decorrer da semana, onde eu faço uma análise um pouco mais robusta, um pouco mais completa, beleza? Dólar, movimentação forte de alta no dia de hoje, cravando o nosso alvo projetado no 5.363 e também aquela região que a gente havia comentado aqui já há meses, que era essa possibilidade do dólar voltar para a região dos 5.300 a 5.350, desde que ele rompeu essa acumulação, né? Eu já expliquei isso aqui em outros vídeos, tem até aqui o alvo projetado, que é lá na região dos 5.420, e essa linha vermelha, que era o principal ponto, né, que ele chegou quase a testar nessa oportunidade, aí voltou a fazer a correção, desde que pivotou de novo para cima aqui, a gente colocou como alvo principal essa zona aqui de resistência do dólar, que é uma zona bem importante, né, já teve aqui 2, 3 testes nessa mesma região, é a zona principal de resistência no momento. Acima dos 5.380, o dólar ganha ainda mais espaço para cima, buscando 5.420, que ainda seria o alvo de projeção da acumulação, e depois o último alvo em 5.500, que seria IV dólar a 5,50. Lembrando que entra também numa região de vazio gráfico, tá? E, ou seja, o próximo nível relevante de resistência só lá na faixa dos 5.590, tá? Então, situação aí empretando para o nosso real, né? Os índices já vou comentar no vídeo de amanhã, então não vou nem perder tempo aqui. Vamos partir para os mercados lá fora.
né? A gente tem o S&P com uma queda de 0,11, mas atenção, zona de topo, volume baixo, né? Deixou aqui um martelinho em zona de topo, pode ser um padrão de possível reversão. Os dados lá fora não veio bom, mas enfim, olhando só a análise técnica, a gente tem aqui um movimento ainda bem travado do S&P, mas com a possibilidade de fazer uma movimentação de correção para baixo. O que anularia esse contexto seria nos próximos dias a gente ter um fechamento acima da máxima do fechamento de hoje, da sexta-feira, que seria ver o S&P fechando acima dos 5.380 e retomando um viés um pouco mais positivo. Tá? Mas por enquanto, ainda bastante dúvida em cima de uma região de topo, volume aqui baixo, né? Em específico esse aqui, mas o restante aqui bem baixo, então bastante atenção aí para o S&P. Dow Jones pode estar deixando aqui um padrão de continuação de venda, né? Então se perder a mínima dessa barra aqui, aciona um trade de correção com a possibilidade de voltar a testar fundo lá nos 37.900 pontos, tá? Também ficando um cenário um pouco mais negativo para o Dow Jones. O Nasdaq, um fechamento também feio na região de 0,23 negativo. Possibilidade aí, quem sabe, de voltar a testar suporte lá embaixo nos 16.537, tá? Mas por enquanto, ainda segue aqui trabalhando acima de um contexto de pivô de alta, que é um fato, né? Acima do topo anterior dos 17 mil pontos, pode, né, fazer uma correção, testar aqui esse suporte e voltar a subir, ok? Mas vale um ponto aí de atenção, beleza? O Brent caindo novamente, também acionou uma nova venda técnica, né? Olha, perdeu a mínima dessa barra de correção, após se aproximar de antigo ponto de resistência, de suporte que virou uma resistência. Quem sabe vem para perder fundo no 77 e aí bater lá no 75, que seria o próximo alvo, né, do suporte, que é de uma LTA de médio prazo para o petróleo Brent, beleza? Partindo aqui para dentro do nosso mercado, né, as duas maiores altas primeiro, Embraer chamando atenção no dia de hoje, um dos papéis que mais subiu, foi o que mais subiu na verdade, volume aqui acima da média, e mesmo com a bolsa seguindo um viés mais negativo, a gente tem a possibilidade aí de Embraer seguir essa movimentação de alta, tá? Acionou aqui também uma bandeirinha que é um padrão de continuação, né? Então se eu estender para cá, tem aqui o rompimento da bandeira, essa linha aqui pode tirar. Rompimento da bandeira, pullback, acionamento da bandeirinha de alta, quase fechou acionando um pivôzinho de alta aqui também, né? Possibilidade de voltar a testar pelo menos o topo nos 39,90, tá? Bastante volume comprador, próximo das médias ainda. Caso tenha alguém comprado, um stop técnico pode ser nesse fundo, nos 35,47, ou um pouco mais protegido, nos 36,26. Outro ativo é o São Martinho 3, também fechou bonito no gráfico diário, mas eu não vou fazer uma análise tão completa no dia de hoje, porque já deve estar o ativo aí no vídeo do panorama semanal aí, ok? Mas fechou bonito, faltou entrar um pouco de volume, né? Um volume ok, gráfico semanal também interessante. E no vídeo de final de semana eu vou comentar aqui um padrãozinho que deixou nessa região e que foi acionado no dia de hoje, podendo aí ter a possibilidade pelo menos de voltar a testar a região dos 31,27, tá? Então, apesar do viés aí mais negativo da bolsa, o contexto de São Martinho ser um contexto geral um pouco mais travado, mas com range amplo, que ainda deve dar alguma possibilidade se de fato seguir a favor desse rompimento, ok? Os dois ativos aí que mais caíram, a gente tem... não era Sabesp, não. Local Web, que inclusive a gente comentou onde que mais subiu, né? Rejeitou o pullback, tendência principal, retomada aí o viés de continuação, tá? E ficou bem feio. Olhando o gráfico semanal, perdeu o suporte importante, próximo alvo deve ser lá a região dos 2,70 para a Local Web. E o outro ativo que mais caiu, MGLU, né? Então, caso faça um fechamento abaixo de 11,35, acionado um novo pivô de baixa que sugere alvos para MGLU, seguindo já a tendência de baixa de curto, de médio e de longo prazo na região dos 11,36, que é o ponto de pivô, depois 10,25 e alvo principal por enquanto 8,60, tá? Então bem feio aí MGLU. Agora os ativos que foram solicitados por vocês, inclusive se você aí quiser ver a análise do seu ativo, é só deixar aqui nos comentários desse vídeo que eu trago a análise aí
para a próxima semana, beleza? E se quiserem ver análise de algum ativo específico já para o vídeo desse final de semana, comentem lá no vídeo que foi da semana passada, que é o vídeo do panorama semanal, beleza? São dois quadros diferentes aí, ok? Mas ambos de análise, beleza? Então, partindo para o primeiro solicitado, a hora 33. Por enquanto, não vejo mais nada interessante para ser feito no papel. Quem aproveitou aqui o movimento de compra acabou se dando bem, né? Pegou aqui uma boa movimentação, cravou o alvo que a gente havia comentado sobre os 48,84. Tá? Olhando aqui no semanal, era esse alvo. Então, sempre olhar as estruturas de mercado, tá, pessoal? Qual que é o ponto, o outro nível de resistência relevante que tínhamos após o rompimento desse nível de resistência, que era uma resistência de acumulação. Olhando à esquerda do gráfico, não tem nenhum. Qual que é esse aqui, olha? Então, o que a gente chama de vazio gráfico, né? Que é esse buraco entre uma região e outra região, olha. A gente não tem ponto de resistência interessante aqui, tá? Então, e ainda movimento bem técnico de livro, né? Porque o pivô deu exatamente a projeção lá nesse ponto também. Tá? No semanal já está esticado das médias móveis de 9, né? Daria aqui um trade de contratendência, pelo menos até média móvel de 9. Um stop de 6%, não gosto para trade de contratendência nesse sentido, de contra essa pressão compradora, então eu ficaria de fora. Mas sim, a hora 33 pode iniciar aí uma correção um pouco mais para baixo, tá? Fechou com um candle de pressão vendedora aqui nessa região, até acionou 9,1 de venda, mas em cima de uma zona de suporte, então é complicado a venda aqui. E já sinalizando a possibilidade de uma reversão de movimento de curto prazo, tá? Então já tinha deixado um candle aqui, olha, agora esqueci o nome desse candle. Mas enfim, deixou esse padrão aqui depois de uma forte subida, tentou se recuperar, deixou aqui uma barra de força, não conseguiu andar e agora sinaliza mais uma possível pressão vendedora nessa região, podendo fazer a movimentação um pouco mais para baixo. Tá? Agora, se ele quebra esse suporte, faz uma movimentação para baixo, volta a corrigir, deixa uma falha aqui, um rompimento, um topinho descendente aqui com stop curto, para tentar pegar um movimento a favor do rompimento desse fundo, pode ser uma oportunidade, mas no momento eu não vejo nada não, tá? Se eu tivesse comprado, o stop estaria abaixo dessa barra compradora, nos 45,70. GGBR3 feio, tá? O ativo perdendo uma zona de suporte aí bem importante, só que no gráfico semanal ainda tem uma média móvel de 200, né? Nos 14,80, que pode dar uma segurada no papel, tá? E é uma zona de suporte aqui importante. Essa região aqui para trás foi bastante testada como resistência, depois funcionou aqui como importante zona de suporte, mas vem demonstrando aí fraqueza que de fato, inclusive com o fechamento de hoje, que foi abaixo desse nível, confirmado mais um pivô, mais uma perda de suporte importante para a GBR3. Tá bem feio, no diário tá esticado, não vejo nada interessante para ser feito no momento, mas quem pegou o ativo aí tá vendido, o stopzinho eu deixaria na região dos 15,84 e tentaria carregar. Olhando aqui pelo diário, próxima zona de suporte aqui relevante, vejo o alvo lá para os R$14, ok? Outro ativo aqui, Raiza 4, quebrou uma estrutura de alta pelo gráfico semanal, vem trabalhando dentro de uma tendência de baixa no curto prazo, né? Médias móveis aqui conduzindo bem o trade, né? De 9 de 20 períodos, segue sequência de topos e fundos descendente, né? Olhando pelo semanal, o papel também quebrou a estrutura de alta, né? Qual que é a estrutura? De novo, essa aqui, ó, movimentação de alta, correção ampla, movimentação enroscada, começou perder força compradora aqui em cima, mas até então não tinha perdido o fundo principal, ou seja, a estrutura do gráfico semanal, que é um gráfico mais robusto, menos ruído, ainda era de alta, apesar de estar trabalhando de maneira lateral aqui, né? Então, ó, ele quebra de fato a estrutura de alta nesse pivô aqui, olha, que aí ele perde esse fundo principal, gerando a expectativa maior de fato o ativo retomar uma tendência aí de baixa no curto prazo, visualizando a possibilidade de retornar lá para o seu fundo principal na região dos 2,50. 2,50 não, dos 2,10, tá? Que seria esse fundo aqui principal do início dessa antiga movimentação de alta, tá? Não vejo nada para ser feito no momento, gráfico diário também já não vejo mais nada, né? Deu boas vendas aqui nos pullbacks, olha, sempre próximo da média. Agora aqui não vejo nada interessante. Quem está vendido colocaria um stop protegido nos 2,80,
tá? Que fica acima desse antigo fundo aqui, ó, né? E aí a média vai se aproximar, beleza? Então é isso, pessoal. Espero poder ter ajudado. Oh, faltou um, ó. Faltou um, hein? E é o mais importante, porque, assim, ó, graficamente até tá bonito o papel, tá? Tem volume, mas é um ativo que eu não recomendaria operação ou tomar bastante cuidado, tá? Porque é um papel que não tem liquidez. E se não tem liquidez, não dá para fazer trade de curto prazo. Logo, não faz sentido. A gente tem um volume financeiro de 495 mil reais, volume de 31 mil reais, assim, ó, tecnicamente até pode armar um pivô, mas assim, não faria nada e recomendo, inclusive, excluir da grade de cotação, tá? Bem, papel bem perigoso aí. Qualquer pessoa física com volume financeiro um pouco grande pode mexer no papel, tá? Então, bastante atenção. Tem que ver se quando romper esse nível aqui em cima de resistência, volta uma liquidez legal no papel, né? Um volume aí de liquidez acima de 5, de 10 milhões, 15 milhões, no mínimo, né? No mínimo. Mas por enquanto, bem feio, tá? Bem feio, não faria nada. Beleza? Então, eu espero poder ter ajudado vocês. Lembra de deixar aqui nos comentários os ativos que vocês desejam que sejam analisados na segunda-feira. E para o vídeo da semana, para o vídeo do final de semana, na verdade, deixar os comentários lá no vídeo do Panorama Semanal. Espero poder ter ajudado vocês de forma educacional e até a próxima, pessoal.